a música, a fama, os filhos e a vida. Para aqueles que dedicaram sua existência ao palco, o esforço é incalculável. Temos vidas, e eu tenho filhos, confessa uma fonte próxima, aludindo ao imenso trabalho e à dedicação que Paul McCartney e Ringo Starr investiram em suas carreiras por décadas. Uma dedicação que, paradoxalmente, tem sido o pano de fundo para o persistente rumor que envenenou a paz dos fãs por gerações. Ringo Starr secretamente odeia Paul McCartney. Por décadas, a pergunta tem sussurrado nos cantos escuros da história do rock. Há aqueles que insistem que esses sorrisos capturados pelas câmeras não passam de um mero espetáculo, uma fachada para esconder uma fenda profunda e dolorosa, alimentada por velhas tensões e momentos de palpável desconforto. No entanto, outros defendem com fervor uma conexão inquebrável, forjada no fogo da fama, da pressão global e de uma história compartilhada que desafia a lógica. A realidade, como quase sempre acontece com as lendas, é muito mais complexa do que uma simples manchete de amizade ou inimizade. Por trás dos acordes e da magia de suas gravações e shows, jaz uma relação intrincada construída sobre alicerces de respeito, sim, mas também de ressentimento, de reuniões obrigatórias e de um sem fim de emoções conflitantes que navegam em um cinza emocional. Antes de tomar partido, antes de se deixar levar pela nostalgia ou pelas manchetes sensacionalistas, é imperativo olhar para além do mito. Porque mesmo os gigantes da música nem sempre convivem na harmonia que o público anseia. Mas o tempo dos sussurros acabou. As revelações estão prestes a vir à tona e prometem expor a verdade definitiva. E isto, nós o advertimos, não é o que o mundo espera. Enquanto o debate sobre a dinâmica entre os dois últimos Beatles arde, outra questão fundamental tem persistido. O legado de Ringo Starr está à mesma altura que o de seus lendários companheiros? Ou ele foi simplesmente um sortudo acompanhante na jornada? Os críticos, frequentemente com um tom de desdém, apontam que seu sucesso foi uma mistura fortuita de sorte e sincronia, questionando se a fama o teria tocado se não fosse por uma decisão crucial tomada em agosto de 1962. Mas poucos param para considerar o verdadeiro cadinho de adversidade que forjou Richard Starkey, muito antes que o brilho dos holofotes, os gritos histéricos das fãs e as câmeras dos paparazzi o alcançassem. Ringo Starr não nasceu com uma estrela dourada. Nasceu na luta pela sobrevivência. Uma criança frágil, armada unicamente com uma determinação de ferro e um amor instintivo pelo ritmo. Nascido em 7 de julho de 1940, em Liverpool, Inglaterra, a infância de Ringo foi marcada pela doença, não pela oportunidade. Sua meninice foi uma sucessão exaustiva de doenças graves, incluindo peritonite e tuberculose. Essas enfermidades o mantiveram hospitalizado por longos e solitários períodos, isolando-o da infância normal que outros desfrutavam. Foi dentro das paredes frias dos hospitais, durante as horas tediosas de recuperação, que ocorreu uma transformação improvável. A solidão se tornou um laboratório. O tédio deu lugar à paixão pela percussão. O que começou como uma simples distração, logo se cristalizou em seu propósito de vida. Em vez de permitir que a doença o definisse ou o condenasse, Ringo canalizou sua energia. O ritmo se tornou seu escape e a música se estabeleceu como o fundamento mesmo de sua identidade. No final da década de 1950, a alegria pessoal de tocar bateria se expandiu para a atuação pública. Ele se juntou ao The Eddie Clayton Skiffle Group, um conjunto local de Liverpool, em um momento em que o skiffle dominava a cultura juvenil britânica. Ringo abraçou a energia do palco ao vivo, e seu carisma e seu talento em ascensão tornaram-se difíceis de ignorar para a cena local. Seu grande salto ocorreu quando ele se tornou o baterista do Rory Storm and the Hurricanes, uma das bandas ao vivo mais importantes de Liverpool.
Nesta fase, ele aperfeiçoou seu estilo e aprendeu a entreter as massas, mantendo a banda firme com sua sincronia inabalável. Sem formação formal nem os privilégios da alta sociedade, Ringo estava forjando sua reputação como o baterista mais confiável da cidade. Essa reputação culminou no ponto de inflexão de sua vida. Em agosto de 1962, Ringo Starr foi convocado para substituir Pete Best como baterista dos The Beatles. A decisão foi um terremoto para muitos fãs da época, mas dentro do grupo, Ringo provou ser essencial imediatamente. Seu toque percussivo distinto se materializou nos primeiros sucessos arrebatadores da banda, incluindo Love Me Do, She Loves You e I Want to Hold Your Hand. Enquanto o mundo se deslumbrava com o gênio composicional de Lennon e McCartney, Ringo se tornou o pilar que sustentava as melodias. Seu estilo não era ostentoso, mas sim sólido, confiável e, o mais importante, inconfundível. Contudo, sua contribuição transcendia a música. Seu humor e sua personalidade única eram o lubrificante que aliviava o ambiente durante as intensas sessões de gravação e as caóticas aparições públicas. Ringo não ficou à sombra de sua bateria. Ele se tornou vocalista em faixas icônicas como Yellow Submarine, With a Little Help from My Friends e Act Naturally, criando uma identidade própria que ia além do ritmo. Sua voz, amigável e acessível, frequentemente o tornava o membro da banda mais próximo dos ouvintes, que se viam refletidos em seu charme simples e terrestre. Além disso, demonstrou uma presença cômica natural nos filmes dos Beatles, como A Hard Day's Night e Help. No entanto, até as épocas mais luminosas devem terminar. Em 1970, os Beatles se separaram, deixando Ringo diante do desafio de provar seu valor, sem o respaldo da maior banda do mundo. Ele não demorou a afirmar sua independência. Naquele mesmo ano, lançou seu álbum de estreia solo, Sentimental Journey, uma declaração de que sua carreira não se dissolveria com a banda. A década de 1970 o viu colher importantes sucessos solo, com canções como It Don't Come Easy, Photograph e Your 6. Essas faixas provaram que Ringo podia carregar o sucesso sob seu próprio nome com dignidade. Paralelamente à música, ele se aventurou na atuação, com participações em filmes como Caveman e The Magic Christian. Enquanto outros gigantes de sua geração lutavam para fazer a transição para fora dos frenéticos anos 60, Ringo Starr se reinventou com uma calma e uma confiança que só se forjam na adversidade. A história de Ringo, a do menino doente que encontrou sua voz no ritmo, é a prova definitiva de que seu legado não é casual, mas sim a consequência de uma luta épica pela sobrevivência e pela autorrealização. Como acontece com muitos artistas cuja ascensão é vertiginosa, a década de 1980 se revelou uma temporada cruel para Ringo Starr. O panorama musical mudou drasticamente. As novas tendências varreram os sons do passado e o interesse por seu trabalho solo começou a diminuir. Os sucessos nas paradas se tornaram escassos e o brilho profissional se atenuou. Mas a verdadeira batalha não estava sendo travada nos rankings de vendas. Ela se desenrolava nos bastidores. Na intimidade, Ringo enfrentava seus demônios pessoais, particularmente o alcoolismo. Uma doença que não apenas minou sua vida privada, mas também turvou o curso de sua carreira. No entanto, em meio a esse turbulento redemoinho, uma luz de estabilidade se acendeu em sua vida pessoal. Em 1981, ele encontrou uma âncora. Conheceu a atriz Barbara Bach no set do filme Caveman e se casaram. Este relacionamento marcou um ponto de inflexão, oferecendo-lhe uma base sólida e um ponto de apoio mesmo quando o impulso profissional parecia desaparecer no vazio. Apesar das dificuldades dessa década, os anos 80 prepararam o palco para uma nova e astuta transformação. Em 1989, Ringo Starr reinventou sua imagem pública com uma jogada de mestre.
a criação da All-Star Band, um conceito único de banda ao vivo que apresentava uma formação rotativa de músicos famosos. Em vez de competir com seus pares, Ringo optou por uni-los. Ele dividiu o palco com artistas de diversas origens, demonstrando uma generosidade incomum no mundo do show business. A All-Star Band lhe permitiu fazer o que mais amava: atuar ao vivo, entreter o público e cercar-se de um ambiente de camaradagem musical. Este formato não apenas reviveu sua carreira, mas também pôs em evidência sua humildade como performer, frequentemente dando o mesmo, ou até mais, destaque aos outros músicos, enquanto ele servia de âncora para todo o espetáculo. Através de turnês constantes, ele se tornou um favorito indiscutível do público, não apenas pela nostalgia dos Beatles, mas por sua inesgotável energia e pela paixão que continuava a transbordar em cada apresentação. Com o passar dos anos, o reconhecimento da magnitude de suas contribuições musicais tornou-se impossível de ignorar. Embora tenha sido admitido no Hall da Fama do Rock and Roll em 1988 como membro dos Beatles, as maiores honrarias vieram mais tarde, confirmando seu peso individual. Em 2015, ele foi induzido ao Hall da Fama novamente, desta vez como artista solo, uma validação irrefutável de que seu trabalho fora do conjunto valia por si só. Os reconhecimentos culminaram da maneira mais prestigiosa possível no Reino Unido. Em 2018, ele recebeu o título de Cavaleiro, Knighthood, tornando-se oficialmente Sir Richard Starkey. Foi um momento profundamente simbólico para um homem que havia escalado de uma cama de hospital até os palcos globais e o pináculo da realeza britânica. No entanto, a resistência de um homem não é forjada apenas nos triunfos, mas também nas falhas pessoais. E a odisseia de Ringo Starr não foi exceção. Seu legado público foi marcado por provações que testaram seu caráter e seu vínculo com o público. O desafio mais significativo foi sua longa batalha contra o alcoolismo, uma sombra que o perseguiu ao longo do final dos anos 70 e durante toda a década de 1980. Enquanto sua carreira profissional mostrava sinais de languidez, sua vida pessoal revelava um profundo tormento sob a superfície da fama. Anos depois, Ringo encarou a verdade com coragem, admitindo abertamente que o álcool havia tomado o controle de sua vida, obscurecendo seu julgamento e roubando-lhe a clareza. O que antes poderia ter parecido uma via de escape havia se tornado uma pesada corrente. O ponto de inflexão chegou em 1988, quando ele e sua esposa, Barbara Bach, tomaram a corajosa decisão de ingressar juntos em um centro de reabilitação. Não foi apenas uma recuperação privada. Foi uma admissão pública que demonstrou que mesmo aqueles que parecem intocáveis carregam batalhas invisíveis. Escolher buscar ajuda, em vez de ocultar a verdade, tornou-se um dos momentos mais definidores de sua redenção pessoal. Após o tratamento, Ringo passou de uma vítima silenciosa a um defensor aberto da sobriedade e do bem-estar, usando sua experiência como um lembrete de que a fama não é um escudo contra o vício. Sua transformação não apagou os anos de luta, mas adicionou uma nova camada de resiliência à sua história, provando que a recuperação, assim como o ritmo, exige consistência e disciplina. Nem todas as suas controvérsias, no entanto, se originaram no passado. Algumas surgiram nas etapas de seu sucesso renovado, demonstrando que, mesmo com décadas de carreira, a percepção pública pode mudar em um instante. Um desses momentos ocorreu em 2008, quando ele lançou uma mensagem em vídeo que provocou uma onda de rejeição entre seus seguidores de longa data. No vídeo, Ringo instruiu as pessoas a pararem de lhe enviar correspondência de fãs, fan mail, declarando com firmeza que qualquer coisa enviada após uma data específica seria descartada. Embora sua intenção pudesse ter sido estabelecer um limite pessoal diante do volume de correspondência, sua maneira brusca de falar foi percebida como desdenhosa e ingrata por muitos admiradores. Os críticos o acusaram de esquecer as pessoas que haviam sustentado seu legado.
e o incidente circulou como um claro exemplo de como o tom pode remodelar a reputação instantaneamente. Por um breve momento, em vez de ser visto como um músico maduro protegendo seu tempo, ele foi percebido como alguém que havia se tornado indiferente ao apreço. A controvérsia evidenciou a rapidez com que o afeto do público pode se converter em decepção, provando que a longevidade e a fama exigem uma comunicação cuidadosa e sensível. Mesmo uma lenda com décadas de boa vontade acumulada pode enfrentar o julgamento mais duro quando suas palavras não correspondem às expectativas. E enquanto essas polêmicas pessoais atraíam a atenção, a imagem pública de Ringo também foi complexificada por sua participação em disputas comerciais, particularmente durante o turbulento período que cercou a dissolução dos Beatles. Embora Ringo Starr raramente tenha sido a figura central das disputas legais, ele foi inevitavelmente arrastado para os amargos desentendimentos sobre os assuntos empresariais dos Beatles, especialmente na polêmica relacionada ao seu ex-empresário, Alan Klein. A dissolução dos Beatles não foi apenas um trauma emocional e criativo, foi um desastre contratual. Os emaranhados legais que se seguiram exerceram uma pressão insuportável sobre relações pessoais que já estavam no limite devido às tensões criativas. Para Ringo, navegar por esse campo minado exigiu um difícil equilíbrio entre sua lealdade aos seus amigos e a crua praticidade dos negócios. Os desentendimentos financeiros frequentemente o forçaram a tomar partido ou a acatar decisões que estavam longe de sua preferência pessoal. Embora sua voz não tenha sido a mais ruidosa nos tribunais ou nas coletivas de imprensa, sua participação nos processos legais o ligou a controvérsias que transcenderam a música para adentrar no conflito corporativo. Esses litígios adicionaram uma camada de complexidade ao seu legado, apresentando-o não apenas como um baterista carismático, mas também como um participante involuntário em uma das dissoluções mais noticiadas da história da música. Além dos problemas empresariais e dos tropeços pessoais, Ringo também teve que enfrentar o ceticismo em torno de seus próprios relatos sobre a história dos Beatles. Ao longo dos anos, à medida que os documentários, entrevistas e retrospectivas revisitavam o conto do quarteto, as versões de Ringo sobre certos acontecimentos-chave às vezes pareciam dançar ligeiramente, dependendo do contexto ou da audiência. Isto levou alguns historiadores e comentaristas dos Beatles a criticá-lo por oferecer versões contraditórias de momentos cruciais. Surgiram acusações de que ele ocasionalmente enfeitava ou, pelo contrário, minimizava certas histórias para aparições midiáticas, desencadeando um debate sobre se ele estava conscientemente moldando seu legado ou simplesmente lembrando eventos através do filtro natural e imperfeito do tempo. A memória é falível, especialmente quando se trata de experiências compartilhadas por várias pessoas. Mas no caso de Ringo, a lupa pública magnificou até a menor inconsistência. A pergunta que pairava era se ele estava protegendo uma verdade pessoal ou reescrevendo a história para se encaixar em uma narrativa preferida. Essas críticas sublinharam a constante tensão entre a recordação individual e a documentação coletiva. Quando uma figura faz parte da mitologia cultural, cada palavra é pesada contra a precisão dos arquivos. Para Ringo, o problema não era a desonestidade, mas sim o desafio de ser, simultaneamente, narrador e sujeito de uma história que milhões de pessoas sentem que lhes pertence. A jornada de Paul McCartney foi, desde seus inícios, moldada por uma precoce curiosidade musical e uma inegável ambição. Nascido James Paul McCartney em 18 de junho de 1942, em Liverpool, Inglaterra, ele desenvolveu uma paixão precoce por instrumentos, aprendendo a tocar piano e guitarra ainda criança. Seu gosto musical era uma rica mistura influenciada pelo jazz, que tocava em sua casa, e pela crescente onda de rock and roll que capturou a imaginação adolescente na Grã-Bretanha. Este crescente interesse o colocou no lugar e no momento exatos. Em 1957,
Em um festival da igreja local, ele conheceu John Lennon, um encontro que não apenas mudaria sua vida, mas o curso da história musical. Impressionado com a habilidade de Paul para afinar uma guitarra e lembrar das letras das canções, John o convidou a se juntar ao seu grupo Skiffle, The Quarrymen. A partir desse momento, seus caminhos criativos ficaram irremediavelmente unidos, lançando as bases de uma das associações mais influentes do mundo. À medida que os anos passavam, Paul tocou junto com John Lennon e George Harrison, através de várias formações iniciais antes que o grupo evoluísse para o que o mundo conheceria como The Beatles. Inicialmente guitarrista, a flexibilidade e o compromisso de Paul se tornaram patentes quando ele mudou para o baixo, após a saída do baixista original, Stuart Sutcliffe. Durante esses anos de formação, os Beatles aperfeiçoaram sua arte através de longas e extenuantes residências em Hamburgo, Alemanha. Atuaram noite após noite, desenvolvendo não apenas uma resistência física impressionante, mas também sua presença de palco, suas harmonias vocais ajustadas e uma química inegável. Essas implacáveis atuações os prepararam para a fase seguinte, o sucesso global. Em 1962, os Beatles assinaram oficialmente com a EMI e lançaram seu single de estreia, Love Me Do. A partir daí, a vida de Paul acelerou a um ritmo extraordinário. Como co-criador de canções ao lado de John Lennon, ele ajudou a conceber algumas das melodias mais duradouras da música popular. Seus esforços colaborativos resultaram em clássicos atemporais como Yesterday, Hey Jude, Let It Be e Eleanor Rigby, cada um exibindo o instinto melódico e a profundidade emocional de Paul. Sua influência dentro da banda cresceu constantemente e ele desempenhou um papel principal na direção musical dos últimos álbuns dos Beatles, em particular, projetos inovadores como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e Abbey Road. Durante este período de triunfo criativo, ele também encontrou a felicidade pessoal. Em 1969, casou-se com Linda Eastman, iniciando uma parceria que combinava amor, música e família. No entanto, enquanto o mundo celebrava os Beatles como ícones culturais, as tensões internas disparavam. Decidido a proteger seus interesses artísticos e financeiros da complicada gestão empresarial, Paul finalmente entrou com uma ação judicial em 1970 que dissolveu legalmente a sociedade dos Beatles, pondo um fim oficial a uma era. Um movimento drástico e doloroso que o tornaria, aos olhos de muitos, o vilão que quebrou a banda, mas que ele considerou necessário para salvar seu legado e sua fortuna. Após a monumental fratura dos Beatles, em vez de se desvanecer na lembrança, Paul McCartney forjou imediatamente um novo caminho. Em 1970, com o mundo ainda em choque, ele lançou seu álbum de estreia solo, McCartney, um manifesto sonoro que marcava o início de sua identidade individual fora da sombra da banda que o tornou imortal. Não satisfeito em ser um simples solista, ele logo deu vida a um novo grupo, Wings, junto com sua esposa Linda McCartney e o músico Danny Laine. Ao longo da década de 1970, o Wings não apenas voou, mas dominou as paradas com sucessos retumbantes como Band on the Run, Live and Let Die e Jet. Isso demonstrou, sem sombra de dúvidas, que o talento de Paul para a composição não havia ficado confinado à era Beatle. Sua habilidade em se adaptar às paisagens musicais em constante mudança o consolidou como um dos artistas mais bem-sucedidos comercialmente da década, acumulando elogios e recordes enquanto mantinha um contato constante com seus fãs globais através de turnês incansáveis. No entanto, os anos 80 trouxeram consigo importantes desafios e transições difíceis. Em 1980, Paul foi preso e encarcerado no Japão por posse de maconha, um incidente que monopolizou a atenção midiática mundial e desbaratou seus planos de turnê. Paralelamente aos problemas legais, ele também enfrentou uma crescente reação crítica.
Alguns críticos se mostraram menos entusiasmados com o material posterior do Wings, questionando se seu trabalho pós-Beatles possuía o mesmo peso artístico que sua obra-prima anterior. Finalmente, o Wings se dissolveu no início dos anos 80, encerrando outro capítulo, mas a vida ainda lhe reservava uma ferida mais profunda. Em 1998, Paul sofreu a perda devastadora de sua esposa, Linda, que havia sido sua colaboradora musical e sua âncora emocional por décadas. Apesar da dor pessoal, o legado de Paul continuou a evoluir nos anos 90 e 2000. Ele experimentou uma reunião criativa com seus ex-companheiros através das gravações para o projeto The Beatles Anthology, um momento de profunda reflexão sobre sua história compartilhada. Sempre relutante em se limitar a um único gênero, ele explorou novos territórios, incursionando em projetos de música clássica e eletrônica, demonstrando uma vontade de inovar em vez de simplesmente viver da nostalgia. Sua vida pessoal encontrou novos rumos com um segundo casamento em 2002 com Heather Mills, com quem deu as boas-vindas à sua filha Beatrice. E à medida que avançava a década de 2010, a influência de Paul McCartney se tornou ainda mais palpável. Ele manteve um rigoroso calendário de turnês, tocando para plateias massivas que abrangiam várias gerações. Seus feitos foram reconhecidos no mais alto nível. Já nomeado cavaleiro em 1997, ele continuou a receber honras prestigiosas, incluindo reconhecimentos do Kennedy Center, múltiplos Grammys e, notavelmente, múltiplas entradas no Hall da Fama do Rock and Roll, tanto como Beatle quanto como artista solo. Longe de se contentar com o status de lenda, ele abraçou a oportunidade de colaborar com artistas modernos, gravando com figuras como Kanye West, Rihanna e Foo Fighters, provando que seu som continua vibrante e relevante na música contemporânea. Sua vida pessoal encontrou estabilidade renovada ao se casar com Nancy Shevell em 2011, adicionando um novo capítulo de companheirismo à sua complexa e longa história. A história de Paul McCartney é frequentemente contada através de prismas de melodia e sucesso, mas nenhuma carreira de tal magnitude sobrevive sem luta e controvérsia. Após décadas de adoração, McCartney também se encontrou no centro de inúmeras disputas, legais, pessoais e artísticas. O ponto de inflexão foi 1970, quando tomou a decisão que selou o fim de uma era. Embora os Beatles já estivessem se desintegrando devido a diferenças criativas, conflitos financeiros e uma crescente distância pessoal, McCartney foi quem formalmente interpôs a ação para dissolver sua parceria comercial, citando a má gestão do administrador Alan Klein. Aos olhos de milhões de fãs, ele se tornou instantaneamente o homem que quebrou os Beatles, um rótulo que o perseguiu por anos, apesar de sua insistência em que suas ações visavam proteger os interesses financeiros da banda do que ele considerava um gerente pouco confiável. Embora Lennon e Harrison inicialmente se alinhassem com Klein e pintassem publicamente McCartney como desafiador e difícil, eles também se separaram mais tarde de Klein, reconhecendo preocupações semelhantes. Mas a essa altura, McCartney já havia absorvido a maior parte da culpa pública. Mais tarde, Paul revelou que a ação judicial foi não apenas emocionalmente exaustiva, mas também profundamente isolante, pois o distanciou das mesmas pessoas com quem havia construído sua vida e legado. Mesmo em suas reflexões mais íntimas, ele admitiu que terminar os Beatles em um tribunal foi como despedaçar uma família. Não obstante, ele estava convencido de que a inação teria sido infinitamente pior. À medida que ingressava em seus anos de solista, a veia rebelde de McCartney, previamente oculta sob seu charme e melodia, começou a aflorar de outras maneiras. Seu consumo documentado de maconha passou de um hábito pessoal discreto a um problema que gerava manchetes de imprensa em nível mundial, culminando no já mencionado incidente da prisão no Japão.
Essas controvérsias, quer fossem por negócios ou pela lei, confirmaram que Paul, apesar de sua imagem afável, não temia lutar sozinho para defender o que acreditava ser correto. Durante a década de 1970, o consumo de maconha por parte de Paul McCartney era tratado pela imprensa e pelos fãs como uma peculiaridade cativante, um simples adendo à sua carismática persona rock and roll. Paul mesmo costumava desconsiderar as primeiras acusações com humor, dando a entender que não as levava muito a sério, e as pessoas o viam como uma travessura inofensiva do homem que cantava sobre paz e amor. No entanto, essa atitude colidiu brutalmente com a realidade em 1980. Ao chegar ao Japão para uma turnê do Wings, Paul foi detido no aeroporto com quase meio quilo de cannabis. As autoridades japonesas não o trataram como uma celebridade querida, mas sim como mais um infrator. Paul passou vários dias na prisão antes de ser deportado, deixando a turnê em ruínas e seus companheiros de banda em estado de choque. O incidente ocupou as manchetes internacionais, obrigando McCartney a enfrentar não apenas consequências legais, mas uma vergonha pública maiúscula. Com o tempo, McCartney reconheceu que sua atitude despreocupada em relação ao consumo de drogas havia sido irresponsável, especialmente dada a imensa influência que possuía. Abertamente, ele lamentou tê-lo glamourizado, admitindo que o que antes parecia um desafio juvenil e inofensivo havia tido consequências reais, não apenas para ele, mas para aqueles que o idolatravam. Embora o público o tenha perdoado por seus reveses relacionados às drogas, a década de 2000 trouxe uma provação de imagem muito diferente, muito mais pessoal e divisiva. Em 2002, McCartney casou-se com Heather Mills, uma ex-modelo e ativista que inicialmente foi vista como um símbolo de esperança após a perda devastadora de sua esposa linda. A relação começou como uma terna história de um segundo amor, demonstrando que Paul ainda podia encontrar a felicidade. Mas quando o casamento desmoronou apenas 6 anos depois, transformou-se em um dos divórcios de celebridades mais polarizantes da década. Mills lançou acusações de abuso emocional e físico, alegações que McCartney negou veementemente. Embora o tribunal finalmente não tenha encontrado provas que apoiassem as alegações, as acusações por si só bastaram para acender uma intensa cobertura midiática. O processo legal foi brutal, envolvendo testemunhos vazados, ataques pessoais e manchetes sensacionalistas que pintaram o casal como adversários em uma guerra total. McCartney foi ordenado a pagar uma quantia vultosa, mas a simpatia pública se manteve majoritariamente do seu lado. Muitos perceberam Mills como manipuladora devido à sua presença midiática agressiva, enquanto a calma de McCartney e sua recusa em entrar em retaliações públicas ajudaram a preservar sua imagem. No entanto, a provação expôs um lado de sua vida ao qual os fãs não estavam acostumados. Onde até mesmo a figura mais querida podia ser vulnerável ao escândalo, atacado nos tribunais em vez de ser aplaudido nos palcos. Apesar das disputas pessoais, McCartney nunca deixou de lutar por seu legado artístico. Um de seus mais prolongados litígios tem sido pelos créditos de autoria das canções. Durante a atividade dos Beatles, as canções escritas por John e Paul eram universalmente creditadas como Lennon-McCartney, independentemente de quem liderasse a composição. Era um pacto forjado em sua juventude, quando a parceria criativa importava mais do que o reconhecimento individual. Embora o próprio John Lennon não tivesse objeção em ocasionalmente inverter a ordem, após sua morte, o tema se tornou muito mais complicado. McCartney começou a advogar para que as canções que ele escreveu principalmente, como Yesterday ou Hey Jude, fossem listadas oficialmente como McCartney-Lennon. Alguns viram seus esforços como um reconhecimento razoável após décadas de crédito compartilhado. Outros o acusaram de reescrever a história por vaidade. O patrimônio de Lennon se opôs firmemente,
insistindo que o formato de crédito original era parte essencial do legado do duo. Para McCartney, era uma questão de justiça e autoria pessoal. Para seus críticos, era uma busca desnecessária por superioridade, uma tentativa de inclinar a balança a seu favor após a partida de seu parceiro. No entanto, talvez o conflito mais revelador de todos tenha se gestado durante os últimos anos dos Beatles, muito antes que os advogados e os editores entrassem em cena. No final dos anos 60, as tensões dispararam no estúdio, e muitos dos mais próximos às sessões acusaram McCartney de se tornar excessivamente controlador. Durante as gravações de Let It Be e Abbey Road, George Harrison, em particular, ficou frustrado com o que descreveu como o perfeccionismo e a insistência de McCartney em arranjar até o último detalhe. Filmagens em documentários posteriores revelaram Paul dando direções exaustivas aos seus companheiros, às vezes com um tom de irritação enquanto tentava guiar as interpretações. Para alguns, era simplesmente um músico dedicado tentando manter o barco à tona enquanto o grupo se desfazia. Para outros, ele estava exagerando, passando de colaborador a capataz. Até mesmo Ringo Starr, tipicamente o pacificador e observador silencioso, admitiu que McCartney podia ser difícil no estúdio. Essa dinâmica de controle foi a semente da discórdia, que, apesar de seus encontros posteriores, cimentou a complicada relação entre Paul e Ringo, obrigando-os a navegar entre o carinho mútuo e a lembrança daquela sufocante pressão criativa. A descrição das últimas sessões dos Beatles pinta Paul McCartney não sempre como um amigo, mas como um comandante obcecado pela perfeição. Paul empurrava as gravações para frente com uma determinação férrea, mesmo enquanto as relações pessoais desmoronavam sob a pressão. No entanto, sem essa obstinação, muitas das obras-primas mais duradouras da banda, como as de Abbey Road, talvez nunca tivessem sido concluídas. Sua insistência na estrutura em meio ao caos garantiu que os trabalhos finais do grupo não fossem gritos fragmentados de ajuda, mas sim despedidas polidas e coesas. Mas como vimos, a ambição teve um alto preço no plano pessoal. A partir das tensões geradas pelo perfeccionismo de Paul, é surpreendente considerar como até mesmo a figura mais afável do quarteto foi arrastada para o conflito. Ringo Starr, frequentemente visto como a cola cordial e o pacificador na história dos Beatles, não foi imune à tensão. E um confronto com McCartney deixou uma cicatriz profunda o suficiente para ressurgir em seu trabalho solo, revelando um lado seu que muitos desconheciam. Ringo tinha a reputação de ser o mediador, a presença constante que evitava os golpes mais duros nas disputas a três que dilaceraram os anos finais. Mas isso não significa que ele fosse um mero espectador. Ele sentiu a pressão e a dor do colapso. E em pelo menos uma ocasião, essa pressão se transformou em um acalorado e perigoso bate-boca. A cena se desenrolou enquanto a banda negociava o doloroso negócio de pôr fim à sua sociedade. Em meio a essas tensas conversas, Ringo visitou Paul, provavelmente com a intenção de suavizar as asperezas. Em vez disso, ele se encontrou com um Paul que já havia jogado a toalha com o futuro do grupo e que o recebeu com uma raiva contida. O relato de Paul pinta uma cena de frustração fervente. Ringo veio me ver. Foi enviado, creio eu, pelos outros devido à disputa, por ser o cara de modos suaves, o bom rapaz. Então Ringo chegou em casa e devo dizer que lhe dei um pouco de paulada verbal. Eu disse, vocês estão me irritando. Ele disse, não, bem, em nome do conselho e em nome dos Beatles e o mais, pensamos que você deveria fazer isso. Paul acrescenta que foi a única vez que disse a alguém para sair de sua casa, classificando-o como bastante hostil e assinalando que as coisas haviam chegado a um ponto crítico. Eles não chegaram às vias de fato, mas esteve perto o suficiente. A memória de Ringo sobre o mesmo encontro fornece um ângulo diferente, mas igualmente vívido e visceral. Fui ver Paul.
Para meu consternamento, ele saiu completamente do controle, gritando comigo, enfiando os dedos na minha cara, dizendo: "Vou acabar com você agora e você vai pagar." Ele me disse para vestir o casaco e ir embora. E assim o fiz. Este intercâmbio, cru e sem adornos, sugere que mesmo o suposto intermediário sentiu a pontada da acusação e o ferrão do ataque pessoal. Demonstra que um homem conhecido por seu sorriso fácil podia ser empurrado a uma reação emocional que espantosamente encontraria seu caminho na música. O que torna este episódio particularmente notável não é simplesmente que os ânimos se acenderam, pois os ânimos se acenderam entre todos eles, mas sim que Ringo, que havia se mantido majoritariamente afastado das confrontações públicas mais ferozes, decidiu canalizar a amargura desse momento em uma canção, deslizando um surpreendente golpe baixo contra Paul em sua carreira solo. O simples ato de converter um confronto pessoal e doloroso em um dardo lírico ilustra como a música serviu tanto de catarse quanto de comentário para Ringo. Para alguém que frequentemente era visto como a antítese gentil das arestas afiadas de seus companheiros, embutir uma resposta em uma canção foi uma forma poderosa de replicar sem escalar a disputa pública. Isto sublinha a complicada realidade de sua dinâmica. Eles eram amigos, colaboradores e, às vezes, adversários. As colisões entre esses papéis podiam ser repentinas e severas. A história sugere uma textura moral complexa. Ringo não foi nenhum santo nem um vilão nesta narrativa. Ele foi um ser humano forçado a reagir. Uma pessoa que havia trabalhado junto a esses homens por anos e achou a desintegração de sua amizade simplesmente intolerável. O fato de que este único confronto produziu uma linguagem tão extrema como "vou acabar com você agora e você vai pagar", revela o grau de animosidade pessoal que podia vir à tona em particular, mesmo que a maioria das interações públicas entre os ex-Beatles continuasse a ser cordial ou brincalhona diante da audiência. Este confronto marcou um ponto baixo no relacionamento entre Paul e Ringo. Gostaria que explorássemos agora como eles conseguiram curar essa ferida ao longo dos anos e como tem sido o relacionamento deles na velhice, em meio a homenagens e colaborações? E colaborações? E colaborações? E colaborações? E colaborações?